Olá, nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a memória de programa do PIC18F4550. Essa memória nesse microcontrolador tem 32 KB de espaço físico, né? Se você olhar lá no datasheet, ela começa aqui no endereço 0 e vai até o endereço 1FFFFH, né? Só que o espaço utilizado pelo usuário termina aqui no 7FFF. Então, efetivamente, é essa área de memória aqui que nós vamos utilizar, né? Nós temos dedicados aqui 3 endereços nessa memória, sendo aqui o primeiro endereço chamado vetor reset, o segundo endereço que é o vetor de interrupção de alta prioridade, e o terceiro endereço o vetor de interrupção de baixa prioridade. Esses dois aqui nós vamos ver num vídeo posterior, tá? E aqui está a memória de programa efetiva. Quando você compila um programa e manda gravar no microcontrolador, o programa do gravador aloca o seu programa aqui dentro desse espaço de memória, né? E aí você não precisa se preocupar o jeito que ele vai alocar isso. Ele que vai fazer a alocação para você da melhor maneira. Você pode observar aqui com um detalhe que o vetor reset ele começa na posição 0, né, e acaba na posição 7. Portanto, ele tem 8 posições de memória. Tem pouquinho espaço de informação que ele pode colocar aqui, né? E então tem alguns detalhes que nós vamos acabar explicando logo à frente como é que ele faz. Outra coisa que você pode perceber é que essa memória é de um bloco único, né? Eu aqui, para ilustrar e melhorar o aprendizado, eu vou fazer algumas divisões nesse bloco, né, para que fique mais fácil o seu entendimento de como funciona a memória do programa. Bom, então eu fiz aqui a divisão da memória de programa, né? Então ela continua aqui, ó, a memória de programa, a parte de endereçamento, a coluna de dados, né? Cada dado que é colocado aqui, ele tem 8 bits, tá? Temos aqui a região do vetor reset, a região do vetor de interrupção de alta prioridade e a região do vetor de baixa prioridade, tá ok? Eu fiz as divisões aqui para ficar fácil o entendimento. Então eu fiz uma divisão aqui, ó, de tratamento de interrupções. Fiz uma outra divisão aqui de subrotinas. Outra divisão aqui de inicialização e outra divisão de loop principal infinito. O programa principal ele vai ser alocado aqui, ó, nesse espaço de memória aqui, ó. Ok? Então aqui eu vou ter as subrotinas alocadas, que nós vamos ver mais para frente, e as interrupções que nós vamos ver num outro vídeo. Tá ok? Então nós temos um controlador dentro do sistema, que é um conjuntinho de blocos que vai fazer o funcionamento do nosso microcontrolador, né? E eu posso dizer que nesse controlador nós temos um ponteiro de programa, que toda vez que eu ligar o microcontrolador, esse ponteiro de programa vai apontar para a primeira linha do programa, primeira linha da memória de programa, o endereço 0000, que é o vetor reset, tá? Toda vez ele vai ficar apontado para essa linha aqui, tá ok? Bom, nós fizemos aqui um programinha para a gente poder entender como é que funciona, como é que o programa trabalha aqui dentro da memória, né? Como é que esse controlador gerencia esse programa aqui dentro da memória, né? Então fizemos um programa aqui de um semáforo, né? Então um semáforo bem simples com as cores vermelha, amarela e verde, igual nós temos no semáforo nas nossas vias aí de trânsito, né? Então como é que esse programa vai funcionar? Então primeira coisa, eu vou ligar o amarelo, eu fiz aqui uma inicialização, tá? É bem simples também para exemplificar para a gente, né? Então aqui é a inicialização e aqui, ó, é o loop principal infinito. Então o que eu fiz de inicialização aqui, pessoal? Eu mandei ligar o amarelo, esperei um delay de 20 segundos, mandei desligar o amarelo. Depois que desligou o amarelo, eu vou entrar no funcionamento normal. Então eu liguei o vermelho, né? Dei 10 segundos de delay para eu poder ver o vermelho ligado, desliguei o vermelho e liguei o verde, dei um delay, um tempo de 10 segundos para eu poder ver o verde ligado, desliguei o verde e liguei o amarelo, dei mais um tempo de 5 segundos para eu poder ver
o amarelo ligado, depois eu desliguei o amarelo e retornei para cá, em seguida já ligou o vermelho. Você pode perceber aqui que o programa ele vai ser executado da primeira linha até a última, sendo que a inicialização aqui ele vai fazer uma única vez, apenas uma única vez. Se você perceber, nos nossos equipamentos eletrônicos, onde nós temos controladores ou microcontroladores, né? Por exemplo, quando você liga a sua televisão de LCD em casa, aparece lá na tela dela lá, a logomarca da televisão, né? E depois ela aparece a imagem. Enquanto está aparecendo a logomarca, pessoal, ela está fazendo a inicialização do programa, né? Depois ela vai entrar em loop. Mesma coisa do seu celular. Quando você liga o seu celular, aparece lá a logomarca do seu celular, uma tela de entretenimento. Mas por trás daquela tela está rodando a inicialização do sistema, onde ele faz toda a configuração dos pinos do microcontrolador, como entrada, como saída, tipo de LCD, qual é o hardware que ele tem, né? Configurando conversores analógicos ou digitais que ele tenha, enfim, todos os periféricos dele, enquanto ele está executando a tela de entretenimento, a tela de inicialização. Depois ele vai entrar aqui no loop também infinito, tá ok? Se você pegar, por exemplo, o DVD do seu carro, quando você liga lá, aparece a logomarca do DVD. Quando aparece a logomarca do DVD, ele está fazendo a inicialização também, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês é que todas as vezes ele faz a inicialização uma única vez. Todo equipamento que ele é microcontrolado ou microprocessado, ele tem a necessidade de fazer uma inicialização, e essa inicialização é feita uma única vez. Inclusive no Windows, quando você liga o seu computador em casa, aparece lá iniciando o Windows, né? E aí depois ele vai entrar aqui, depois que ele inicializou tudo, se você tiver senha, digitou a senha, enfim. A hora que apareceu o desktop, ele já entrou no loop infinito, ok? Bom, então nós fizemos esse programa aqui, eu compilei, transformei ele em linguagem de máquina, não importa como eu fiz isso nesse momento, mas esse programa é um programa de usuário. Eu que fiz esse programa, eu sou usuário do microcontrolador, eu peguei esse programa e mandei gravar. E o gravador então gravou ele dentro dessa memória aqui, ok? Bom, ele vai gravar então essa parte da inicialização aqui, ele vai gravar aqui na parte de inicialização, essa parte do loop principal ele vai gravar aqui na parte do loop principal, tá? E aqui no vetor reset? No vetor reset nós temos apenas 8 bytes, né? Se nós temos apenas 8 bytes, ele vai colocar aqui apenas uma chamada, né? Vai lá e procura onde está a inicialização, vai para a inicialização, né? Então quando eu mandar ele para a inicialização, ele vai lá na inicialização, aí vai executar a primeira linha do programa, né? Então o controlador vai perguntar lá para o programa, o que eu tenho que fazer? Né? O controlador vai lá e falar, o programa vai falar para o controlador, liga o amarelo, né? O controlador vai lá e ligar o amarelo, né? Então assim por diante. A segunda linha, depois que ele ligou o amarelo, automaticamente o ponteiro de programa ele vai executar a segunda instrução. Qual que é a segunda instrução? Delay de 20 segundos. Executou o delay de 20 segundos, o controlador passa para a próxima instrução. Qual é? Desliga o amarelo. Olha lá. Desligou o amarelo, o controlador passa para a próxima instrução. E percebam aqui que a hora que ele mandar ligar o vermelho, ele vai entrar já no loop principal infinito, né? Olha lá, ó. Mandei, ligou o vermelho, ligou aqui o vermelho, né? Terminou de ligar o vermelho, ele passa para a próxima instrução, que é delay de 10 segundos. Terminou de dar o delay de 10 segundos, ele passa para a próxima instrução, que é desligar o vermelho. Terminou de desligar o vermelho e assim por diante, ele liga o verde. Depois que ligou o verde, você pode ver que ele está indo na sequência. Deu delay de 10 segundos, depois desligou o verde, depois desligou o amarelo, depois deu mais um delay de 5 segundos, e aí depois mandou desligar o amarelo, né? Pode perceber que ele vai voltar aqui, ó, no início do loop principal infinito, não na inicialização, porque a inicialização ele executa uma única vez. Ele vai executar aqui no início voltar aqui no início do loop principal infinito. Olha lá, voltou aqui e assim ele continua executando o seu programa, né, até a última linha do programa, e ele vai ficar nesse loop infinitamente. Tudo bem? Bom, só que tem um detalhe importante.
O nosso microcontrolador, ele tem esses delays aqui, no nosso programa tem esses delays aqui, né? Esses delays aqui não é uma linha de instrução como essa daqui, liga o amarelo, ele vai lá e liga o pino do microcontrolador e aciona a lâmpada amarela que está lá no semáforo. Esses delays são um conjunto de instruções que estão aqui, ó. Então, quando eu falo delay de 20 segundos, ele executou algumas linhas de instrução. Quando eu falei delay de 10 segundos, ele executou mais um conjunto de linhas de instrução. Quando eu falei 10 segundos de novo, ele executou o mesmo conjunto de linhas. Então, a quantidade de linhas que eu tenho aqui, ó, eu também tenho nesse outro ponto aqui do meu microcontrolador. Tá ok? Está repetido aqui, ó. E aqui também um delay de 5 segundos, também tem um conjunto de instruções aqui, né? Bom, o que a gente pode fazer é otimizar esse software aqui de maneira que ele vai ficar um pouco mais comprimido, utilizando quem? As subrotinas, ok? Utilizando as subrotinas. E o que é uma subrotina? Subrotina é um programa menor, utilizado pelo programa principal. É um conjunto de instruções ordenadas de maneira igual e que utilizaremos diversas vezes ao longo do programa principal. Pode também ser chamada de função. Ela reduz o tamanho do programa principal para o loop principal em um ponto conhecido, sempre onde eu chamei a subrotina. Então, para você entender melhor, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Quando eu estou tratando de subrotina, então eu vou pegar esse conjuntinho de instruções que está aqui, vou recortar esse bloquinho de instruções e vou colocar ele aqui na região de subrotinas. Tá ok? E aí, ó, eu quando eu tirar esse bloquinho de instruções aqui, em vez de eu ter a rotina, as instruções rodando aqui, eu vou colocar aqui uma chamada, um desvio, né? Aonde que ele vai executar essa primeira linha de programa, liga o amarelo. Quando ele passar para a segunda linha, ele está dizendo assim, ó, vai para o delay de 20 segundos. Então ele vai para essa região da memória, executar aquelas instruções que estavam aqui e vai voltar. Mesma coisa a gente vai fazer nesses outros dois blocos. Está vendo que eles são idênticos, delay de 10 segundos e delay de 10 segundos? O que eu vou fazer? Eu vou recortar esses dois trechos aqui. Como eles são iguais, eu não preciso pôr os dois aqui. Vou colocar uma vez só esse trecho aqui, delay de 10 segundos. Né? E vou renomear essas duas linhas. Eu vou tirar agora a rotina, as instruções que estavam aqui e vou colocar chamada de subrotina. Então aqui, ó, liga o vermelho, vai para o delay de 10 segundos, então ele vai parar o loop aqui, vai lá para o delay de 10 segundos, vai executar a rotina e vai voltar. E vai continuar o seu programa. Quando chegar aqui também, ele vai parar o loop principal aqui, vai lá para a subrotina, vai executar e vai voltar para cá. Tá? Mesma coisa a gente fez aqui com esse conjunto de instruções aqui, ó, de delay de 5 segundos, né? Então nós vamos pegar esse conjuntinho de instruções aqui, ó, delay de 5 segundos, vamos recortar ele daqui, colar ele lá naquela posição, naquelas posições de memória ali, ó, e aqui eu não vou ter mais as instruções, e sim eu vou ter aqui uma chamada para a subrotina, né? Uma chamada onde que ele vai para aquela subrotina ali, né? Então, como é que vai ficar o nosso programa funcionando? Nosso programa vai ficar da seguinte maneira, olha só. Quando eu ligar o microcontrolador, então, o meu controlador vai apontar o ponteiro de programa lá para a primeira linha da memória de programa, né? Essa primeira linha de memória de programa, como eu disse, não tem muito espaço de memória aqui, então vai ser colocada uma instrução aqui, vai para o início do programa, lá na inicialização, né? Então o ponteiro de programa vai procurar onde está a inicialização, e depois nós vamos ver como ele faz isso num vídeo mais adiante, né? E ele vai para a inicialização. O que está escrito aqui nessa inicialização? Vai estar essa instrução aqui, ó, liga amarelo, né? Então, liga amarelo vai estar aqui, ó. Então o controlador vai lá e ligou a luz amarela, né? Aí, quando ele terminou de ligar a luz amarela, ele vai passar para a segunda linha. O que está escrito aqui, ó? Vai para o delay de 20 segundos. Então ele vai sair daqui da inicialização e vai para a subrotina de delay de 20 segundos. Vai executar essa subrotina aqui, né? Terminou de executar, ele vai voltar para a próxima linha aqui, ó. Da nossa inicialização, né, que é a linha do desliga amarelo, né? Olha lá, veio para a linha do desliga amarelo aqui, ó, né? Então,
ele executou o desliga amarelo. Na sequência, ele já vai vir aqui, ó, para essa linha do liga vermelho, né? Então, olha lá, vou para a próxima linha aqui, que é o liga vermelho. Ligou o vermelho, né? Então, aqui ele fez o acionamento da lâmpada vermelho. Terminou isso, ele vai para a próxima linha, né? Então, quando ele for para a próxima linha, está escrito aqui, ó, vai para o delay de 10 segundos, né? Então, onde está a subrotina de delay de 10 segundos? Está aqui na linha de subrotina de delay de 10 segundos, né? Então, o controlador vai passar a apontar aqui para a subrotina de delay de 10 segundos. Vai executar esse trechinho de programa. Terminou de executar, ele vai voltar para a próxima linha aqui, ó. Perceba que é a terceira linha aqui, ó. A primeira foi o liga vermelho, a segunda foi a chamada de subrotina e a terceira é o desliga vermelho. Está na terceira linha aqui, olha só, né? Terminou, desligou o vermelho, você pode ver que o semáforo aqui não está mais ligado. Aí ele ligou o verde, né? E aí ele vai chamar de novo a mesma subrotina. Pode perceber que ele vai lá na subrotina agora, quando ele chegar nessa linha aqui, ó, ele vai lá para a subrotina de delay de 10 segundos. Vai executar essa subrotina e vai voltar para a próxima linha do programa, que é o desliga verde. Na sequência ele vai mandar ligar o amarelo. Depois ele vai lá para a subrotina de delay de 5 segundos, que está lá em cima também, ó. Vai para o delay de 5 segundos. Então ele vai para lá agora, olha lá. Chegou lá executou a subrotina de delay de 5 segundos, ele volta para o loop principal, desliga o amarelo e retorna aqui, ó, para o liga vermelho no início do programa principal. E aí assim ele vai ficar rodando eternamente nesse loop infinito, né? Então o que deu para a gente perceber? Bom, liguei o microcontrolador, o ponteiro de programa aponta para a primeira linha. Na sequência, o programa manda ele procurar a inicialização. Ele vai lá para a primeira linha da inicialização. Executa a inicialização uma única vez, né? Toda vez que tiver chamada de subrotina, ele vai parar naquela linha que ele está e vai para o local da subrotina, vai executar e depois ele volta para o local onde ele estava e continua executando o programa automaticamente. Chegou na última linha aqui do programa, executou todo o programa, ele vai voltar aqui no loop principal infinito. Tudo bem? Ele vai parar o loop principal sempre nas chamadas de subrotina, porque a gente para ela num ponto de programa conhecido. Eu sei aonde eu vou mandar ir para a subrotina. Por exemplo, aqui na segunda linha eu mandei, vai para o delay de 10 segundos. Quando chegar aqui na segunda linha, ele vai parar o loop aqui, vai lá na subrotina de 10 segundos e depois vai voltar para cá. Tudo bem? Bom, então é assim que funciona, como que o programa roda dentro da memória de programa principal, ok?